Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula 8, nós vamos continuar falando sobre a segunda declinação. Dessa vez, a gente vai ver a declinação das palavras neutras, tá? E vamos ter um modelo próprio para elas. Antes da gente ver a declinação das palavras neutras, vamos fazer a declinação daquelas palavras que eu deixei na última aula, tá? Rapidinho, só para a gente poder avançar. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo com seus amigos. Então, já montei aqui o nosso esquema, dividi aqui, ó, singular, plural, já coloquei aqui os casos, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e os respectivos artigos para cada caso e no singular e no plural. Tá? Lembrando que essas palavras que eu passei na última aula eram todas masculinas. Então, a primeira palavra eu passei foi a palavra bárbaros. Né? Então, nominativo, né? Bárbaros. Bárbaros. O bárbaro pode ser estrangeiro. Em algumas situações, era a forma que os gregos se referiam aos persas. Então, dependendo do contexto, podem ter traduções diferentes. Bárbaros. Vocativo, então, bárbare. Bárbare. Né? Vocativo exo. Acusativo, ton. Bárbaron. Ton bárbaron. Genitivo, tu. Barbaro. Tu barbaro. Lembra? Acento, anda uma casa. Última sílaba, sílaba longa. Formado por um ditongo com Y. Dativo, to. Barbaro. To, barbaro. Acento também, anda uma casa. Última sílaba, sílaba longa. Formado por o ômega, que é uma vogal longa. No plural, vai ficar roi. Bárbaroi. Roi, bárbaroi. Acento se mantém no mesmo lugar, que a última sílaba, apesar de ser uma sílaba com ditongo, ela é considerada uma sílaba breve, porque é feito com o ditongo com iota. E esse ditongo está terminando a palavra. Então a sílaba conta uma sílaba breve. Então o acento não muda. Bárbaroi. O vocativo ele é igual ao nominativo, no plural, né? Bárbaroi também. Acusativo, tus. Barbaros, tus, barbaros. Acentuando uma casa. Genitivo, ton. Barbaron. Ton, barbaron. Acento também anda uma casa. A última sílaba tem uma vogal longa. E dativo, tois. Barbaróis. Tois, barbaróis. Também anda uma casa o acento, porque a última sílaba é uma sílaba longa, formado por um ditongo que, apesar de ser iota, ele não termina a palavra, né? Depois ainda tem uma letra sigma. Então ele é considerado uma sílaba longa. Estou passando rapidinho por essas declinações, porque a gente já viu detalhadamente tudo isso na última aula. Então vale a pena, se você ainda tiver dificuldade, voltar na última aula e rever a última aula. Outra palavra que eu passei, palavra quindinos, né? Perigo. Quindinos. Nominativo. Vocativo. Quindina. Quindina. Acusativo. Ton. Quindinon. Ton quindinon. Genitivo. Tu quindino. Tu quindino. Dativo. To quindino. To quindino. No plural, roi.
kindnoi. Hoi kindnoi. Vocativo é igual nominativo, né, no plural. Kindnoi. Acusativo, tus. Kindynus. Tus kindynus. Genitivo, ton. Kindynon. Ton kindynon. E dativo, tois. Kindynois. Tois kindynois. Terceira palavra, palavra phobos, que é medo. Phobos. Vocativo, phobe. Phobe. Acusativo, ton. Phobon. Ton phobon. Genitivo, tu. Phobo. Tu phobo. Não há necessidade de avançar a casa porque ele continua, né, de avançar o acento porque ele continua, né, ele pode ficar aqui, porque eu conto 1, 2, 3, o acento pode permanecer aqui. E eu disse que o substantivo tende a manter o acento no mesmo lugar. O acento só muda de posição se ele não puder mais ficar naquela sílaba. Isso acontece quando a última sílaba é longa, ou quando eu tenho uma desinência que tem mais de uma sílaba. A gente ainda não viu isso, mas a gente vai ver mais pra frente em outras declinações que eu posso ter terminações de mais de uma sílaba. E aí eu vou ter uma diferença na acentuação. Palavra phobos, isso não vai ter problema. O acento pode ficar aqui. Phobo. Dativo to. Phobo. Plural, roi. Phoboi. Vocativo igual o nominativo, phoboi. Acusativo, tus. Phobos. Genitivo, ton. Phobon. E dativo, tois. Phobos. A outra palavra que eu passei na última aula foi a palavra logos. Logos. Relato, discurso. Em algumas situações pode ser argumento. Tá? Logos. Vocativo. Loge. Acusativo. Ton. Logon. Genitivo. Tu. Logo. Mesmo caso de phobos, né? O acento não vai mudar, mesmo a última sílaba sendo longa. Dativo, to. Logo. Plural, roi. Logoi. Vocativo é igual ao nominativo, logoi. Acusativo, tus. Logos. Genitivo, ton. Logon. Dativo, tois. Logos. Outra palavra que eu passei na última aula para declinar. Palavra papos. Papos, avô. Então, nominativo, papos. Vocativo, pape. Acusativo, ton. Papon. Genitivo, tu. Papo. Dativo, to. Papo. Plural, roi. Papoi. Vocativo igual o nominativo, papoi. Acusativo, tus. Papus. Genitivo, ton. Papon. Dativo, tois. Papois. Outra palavra que eu passei, palavra
Polemos. Quer dizer guerra. Então, nominativo, ho, polemos. Vocativo, poleme. Acusativo, ton, polemon. Genitivo, tu, polemo. Anda uma sílaba, o acento. Dativo, to, polemo. Plural, hoi, polemoi. Vocativo, polemoi. É vocativo igual ao nominativo. Acusativo, tus, polemos. Anda uma casa, anda uma sílaba, o acento. Genitivo, ton, polemon. Dativo, tois, polemos. E a última palavra que eu passei foi a palavra nessos, que é ilha. Eu cheguei a declinar a palavra no singular na última aula, né? Então, nominativo ho, nessos, vocativo nesse, acusativo ton, nesson, genitivo tu, nesso, dativo to, nesso. Eu falei que o problema que há é que a palavra, ela originalmente tem um acento circunflexo, mas quando a última sílaba é uma sílaba longa, né, esse acento ele vira um acento agudo. Então eu pedi para vocês declinarem no plural. No plural vai ficar roi, nessoi, com acento circunflexo, vocativo, nessoi, igual ao nominativo. Acusativo, tus, nessus, e aí eu já tenho a mudança de acento, porque a última sílaba é longa. Genitivo, ton, nesson, e dativo, tois, nessões. Então, entrando no que interessa, na aula de hoje, nós vamos ver a declinação de palavras neutras, do gênero neutro. Então, um exemplo de palavra pertencente ao gênero neutro é a palavra ploion. Ploion é barco. É uma das muitas palavras, quer dizer barco em grego. A gente vai aprender, quando a gente começar a traduzir, os primeiros textos vão tratar muito de frota de navio, vão falar muito. Então a gente vai aprender muito vocabulário referente a barco. A ploion é um deles. Como eu falei, as palavras elas são formadas por uma raiz e uma desinência. Na verdade, no meio, ali tem o que a gente chama de vogal temática. Mas quando a gente trata de substantivo, a vogal temática ela não é tão importante como ela vai ser para os verbos, por exemplo. Quando a gente for aprender os verbos, a vogal temática vai ter uma função importante. Então, para facilitar a nossa vida, eu não estou falando de vogal temática em substantivos ainda. Mas, de qualquer maneira, é formado por uma desinência, e no caso do neutro, na segunda declinação neutra, o nominativo da palavra, essa desinência, omicron, ni. Então, se você for no dicionário, você vai encontrar essa palavra dessa maneira. No nominativo, omicron, ni. Vai ter ela no nominativo, ela no genitivo, ou pelo menos a terminação do genitivo, e, entre parênteses, o artigo neutro, que é to. A gente já viu os artigos. Então, beleza. Então, ploion tem essa parte que é a desinência. E o restante da palavra é a raiz. Essa raiz ela vai se repetir em todas as declinações, em todos os casos. A gente só vai mudar a desinência da palavra. Então, vamos começar. Então, eu vou colocar aqui logo os artigos do gênero neutro. No singular, nominativo é to. Eu já vou colocar o acento grave, né? Porque eu sei que depois vai vir uma palavra que tem acento. Vocativo não tem acento. Acusativo é igual ao nominativo, to. Genitivo é tu, igual lá do gênero masculino, né? E dativo, to. Neutro plural, nominativo, tá.
Vocativo não tem. Acusativo igual ao nominativo, tá. Genitivo vai ser ton, né, igual em todos os outros gêneros. E dativo, tois, é igual ao masculino. Pois bem, vamos começar a declinar essa palavra. A palavra ploion, nominativo, a raiz se repete, né? E eu tenho a desinência que eu já até coloquei ali, né? Que é o omicroni. Então, e a acentuação, né? A gente já sabe que o acento dessa palavra está aqui, na primeira sílaba, ploi. Então, tem uma sílaba, ploi, e outra sílaba, on. Então, o acento, ele cai aqui logo na primeira sílaba. As desinências da segunda declinação neutra, todas elas têm uma sílaba só. Já estou adiantando isso, dando spoiler. Todas as desinências vão ter uma sílaba só, igual ao masculino. Então isso quer dizer o quê? Em todos os casos, a palavra ploion só vai ter duas sílabas, né? Uma sílaba é a raiz, ploi, e a outra sílaba, as desinências. Então, se ele só vai ter duas sílabas, quer dizer que esse acento aqui, ele nunca vai sair daqui, né? A acentuação vai ser sempre nessa primeira sílaba. Porque não importa se a última sílaba é longa. Se eu conto 3 sílabas de trás para frente, 1, 2, 3, o acento continua caindo aqui na primeira sílaba. Então, não há problema. Igual a palavra phobos, a gente acabou de ver mais cedo. A palavra logos, a gente acabou de ver mais cedo. São palavras de duas sílabas, o acento não vai mudar. Mas eu tenho aqui a acentuação formada com acento circunflexo em cima do iota, em cima do ditongo, oi. Então eu vou ter uma mudança no acento, tá? Não no lugar do acento. O lugar do acento vai continuar o mesmo, mas eu vou ter uma mudança no próprio acento. Vai ser o mesmo caso da palavra nessos, a gente viu no início. É uma palavra que o acento mudava. Então, mas vamos ver isso com calma. Pois bem, ploion, nominativo, to ploion, o barco. Vocativo. Vocativo vai ser igual, nominativo. Ploion, igual. Acusativo vai ser igual, nominativo. To ploion. Então já repara aqui, ó. No neutro, segunda declinação neutra, no singular, nominativo, vocativo e acusativo é tudo igual. E como é que eu vou diferenciar se ploion vai estar no nominativo ou se vai estar no acusativo, já que os artigos também são iguais, to? Você só vai conseguir diferenciar pelo contexto do texto. Pelo contexto da situação, você vai dizer se esse ploion está no nominativo, portanto ele é o sujeito da frase, ou um predicativo do sujeito, ou se esse ploion está no acusativo, portanto ele é um objeto direto ou uma adjunta adverbial de lugar indicando direção, né, para onde a ação está indo. Genitivo, tu. Então, a raiz é a mesma. Terminação do genitivo, ômicron, y. Ou seja, agora eu tenho uma sílaba que é longa. Uma sílaba formada por um ditongo com y. É um ditongo longo. Então é uma sílaba longa. Então eu tenho uma sílaba aqui, duas aqui, que é uma sílaba longa, e 3 aqui. Então o acento que estava na primeira sílaba, ele pode continuar na primeira sílaba, não tem problema. Eu só posso ter palavras até proparoxítonas, igual do português. Se a gente for pensar em português, é a mesma regra do português. Em português, eu só posso ter acento nas palavras ou na última sílaba, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Antes disso, eu não tenho acento em português. Eu não tenho acento nessa palavra. Grego vai ser a mesma coisa. Eu só posso ter acento numa palavra na última sílaba, na penúltima sílaba ou na antepenúltima sílaba. Nesse caso, a sílaba ploi, né, que é a sílaba que originalmente levava o acento, ela é agora a antepenúltima sílaba, né, que eu tenho duas, então ela é a última, penúltima, antepenúltima. A antepenúltima sílaba pode ter acento. Só que agora, o acento ele não vai ser mais um acento circunflexo, ele vai ser um acento agudo. Ploiu. Acento agudo. A última sílaba é longa, então o acento muda
do circunflexo para o agudo. Mesmo caso de nessos. E no dativo, tó, a raiz é a mesma, né, ploi, e a desinência do dativo é o ômega com iota subscrito. Portanto, eu tenho agora a última sílaba longa, né? Porque tem uma vogal longa. Então, eu conto 1, 2, 3. O acento pode cair aqui? Pode, não tem problema. Só que agora o acento vai mudar para um acento agudo. Então, vamos repetir a declinação, palavra ploion, palavra neutra, de segunda declinação. Singular, nominativo, to, ploion. Vocativo, ploion. Acusativo, to, ploion. Genitivo, tu, ploio. Dativo, to, ploio. Okay? Vamos ver agora o plural. Nominativo, a raiz ela se repete. A desinência do nominativo plural é um alfa. Então fica ta, ploia. E como é que fica o acento, né? A última vogal, uma vogal breve, o acento permanece o mesmo. Mas como é que eu vou saber se esse alfa ele é um alfa breve ou longo, já que ele pode ser as duas coisas? Não tem como saber assim de cara olhando a palavra. Esse alfa se comporta como um alfa breve, conta uma sílaba só. Então, 1, 2. Né? Então, o acento permanece circunflexo. O vocativo ele vai ser igual ao nominativo, ploia. E o acusativo também vai ser igual ao nominativo, tá? Ploia. Então, ó, segunda declinação neutra, tanto no singular como no plural, ó, nominativo, vocativo e acusativo iguais. Genitivo, ton. A gente mantém a raiz, né? E a desinência do genitivo plural vai ser on, né? Omega, ni. Virou uma sílaba longa, né? Virou uma sílaba longa. O acento que era circunflexo vira um acento agudo. Ton, ploion. E dativo, né? A raiz permanece a mesma. A desinência do dativo plural vai ser ois. Já virou uma sílaba longa, porque eu tenho um ditongo com iota, mas ele não termina a palavra, né? Depois ainda vem o sigma. Então vira uma sílaba longa, eu conto como duas, né? 1, 2, 3, e o acento que era circunflexo vira um acento agudo. Tois, ploios. Vamos repetir então a declinação da palavra ploion no plural. Tá, ploia, ploia, tá, ploia, ton, ploion, tois, ploios. Então, essa foi a declinação da palavra ploion, palavra neutra. Antes da gente terminar, vou fazer o mesmo esquema da última aula, vou deixar uma lista de palavras neutras para vocês declinarem, tá? Seguir o modelo da declinação, da segunda declinação. Então, separei aqui 5 palavras, todas neutras, para vocês declinarem. Primeira palavra, nauticon. Nauticon quer dizer navegação. Em algumas situações pode ser frota, né? Essa palavra entrou no português como náutica. A palavra nauticon, ela tem essa peculiaridade do acento estar vindo logo na última sílaba. Ele vem em cima da desinência. O que isso vai acarretar? A gente vai ter uma diferença do acento. Então eu vou fazer a palavra nauticon, eu vou declinar a palavra nauticon só no singular, só pra gente ver essa diferença rapidinho. É uma diferença que acontece quando a última sílaba vira uma sílaba longa. Então o nominativo já está escrito, né? To, nauticon, né? Então o acento, repara, o acento ele é originalmente um acento agudo e está na última sílaba. O vocativo e o acusativo são iguais ao nominativo, então não vou me importar com isso agora. O bicho vai pegar aqui, no genitivo e no dativo, porque as últimas sílabas serão sílabas longas.
Então, eu tenho essa palavra no dativo, vira nautiku. E agora a última sílaba é uma sílaba longa. O acento ele permanece na última sílaba, não tem nem como ele andar para frente, né? Ele já está na última sílaba, ele permanece aqui. Só que em vez de ser um acento agudo, agora ele vai virar um acento circunflexo. Nautiku, um acento circunflexo. E to, nauticó, mesma coisa, a última sílaba vira uma sílaba longa. Então, em vez de ser um acento agudo, como era originalmente, vira um acento circunflexo. Nauticó. É só esse a diferença. Então, na hora de fazer no plural, repara, as desinências no plural que sejam longas e façam a sílaba longa, eles vão ter um acento circunflexo no lugar do acento agudo. Outra palavra aqui, hyperesion. Hyperesion quer dizer almofada. Também é uma palavra neutra, de segunda declinação. Atenção com acento, né? A última sílaba for uma sílaba longa, né? Esse acento ele pula uma casa para frente. Outra palavra, hieron. Hieron quer dizer templo. Também é uma palavra neutra, segunda declinação. E é o mesmo caso aqui do nauticon. O acento está na última sílaba. Então vai ter esse mesmo problema aqui. Outra, paidion. Paidion quer dizer criança. Também é uma palavra neutra, segunda declinação. E enkeiridion. Enkeiridion é punhal. Também é uma palavra neutra de segunda declinação. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo, tá bom? Então vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.